amanhã. Boa noite, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma palestra sobre alimentação saudável. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. O objetivo aqui é promover a qualidade da sua alimentação. Nós devemos ter hábitos saudáveis diariamente para auxiliar na promoção de saúde, no desempenho da atividade física, no controle do peso corporal e outros fatores mais que a gente pode obter com a alimentação saudável. Então, o objetivo é saber o que é uma alimentação saudável, o que é uma comida de verdade, que tanta gente está falando aí. Será que essa comida de verdade está no meu prato? O que será um carboidrato, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esses aspectos, ok? Então, os dados sobre a saúde mundial. O que a gente vê? Que a população está cada vez mais obesa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 7 anos, praticamente a metade da população estará obesa. E isso, gente, é um assunto muito sério. É caso de saúde pública mundialmente falando. E inclui, preocupantemente, as crianças que estão cada vez mais obesas. E, consequentemente, em relação à obesidade, cada vez que a pessoa vai ficando mais obesa, as doenças vão surgindo e aí as limitações físicas vão aparecendo. E o que é, então, uma alimentação saudável? É aquela que a gente faz, é aquela que é feita com comida de verdade, com alimento natural. E o que é esse alimento natural? São as carnes, as verduras, os legumes e as frutas. Então, a gente encontra essa alimentação saudável, essa comida de verdade, na feira ou a gente colhe na horta. E aí, o que a gente vê como opção de alimento? Os pacotinhos, os enlatados, os biscoitos, que a gente vê nas prateleiras do supermercado. Mas será que eles são realmente saudáveis? Será que eles vão suprir a minha necessidade diária? Então, não é um alimento saudável, não é uma comida de verdade. Esses alimentos, ou esses produtos alimentícios, eles não vão entrar, não devem entrar, na verdade, na nossa mesa, por fator nutricional. E a gente vai ver aqui um pouquinho sobre isso. Então, tudo que substitui inteiramente a comida de verdade não é um alimento saudável. Então, os pacotinhos, as caixinhas, os enlatados, a gente deve retirar. Por quê? Hoje em dia, a alimentação da população mundialmente falando é principalmente industrializada e processada. Alimento de verdade, pessoal, é aquele alimento que a gente tem da natureza, o que a natureza nos fornece. É aquele alimento que estraga fora da geladeira, é aquele alimento que muda a cor, é aquele alimento que muda todo o aspecto, se não preservar na geladeira. Os alimentos dos supermercados, os industrializados, né, tão falados, eles têm um prazo de validade muito grande, né? E o que será que essa indústria faz para esse alimento ter um prazo de validade grande, né? Então a gente tem alimento aí que dura 1 ano, 2 anos, né? Será que é um alimento mesmo, né? Será que o que na verdade será que eles colocam para gente para ele durar muito tempo, né? Para ele ser de longa vida? Então o que a indústria faz? Ela pega esse alimento
e muda toda a conformação, toda a estrutura do alimento e acrescenta aditivos químicos, que são os conservantes, os acidulantes, os realçadores de sabores, os nitritos, os nitratos, os açúcares invertidos, o sódio. Isso tudo eles colocam num alimento X. E aí a gente vai ingerindo aquele alimento. O que acontece? Há estudos comprovando que esses alimentos industrializados são os que provocam as doenças que a gente vê hoje. As doenças neurológicas, as doenças cardíacas, as doenças ósseas, todas. Todas essas doenças são potencializadas e iniciadas com o consumo excessivo dos industrializados, exatamente pelos aditivos químicos que eles colocam aí. E com isso, a saúde da população está cada vez pior. Então, nós temos que ter atenção àquilo que a gente coloca no prato, porque futuramente o corpo ele vai reclamar, né? E o que que acontece? Nós estamos sentindo na pele o consumo extenuado dessa alimentação. Esses aditivos químicos, pessoal, eles causam câncer, por exemplo, né? Porque eles vão aumentar muito o índice glicêmico, que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, a saúde da população mundial está cada vez pior. Então, aqui hoje a gente vai mostrar para vocês opções de lanche. Então, vocês fiquem ligados. No finalzinho, a gente vai ter uma opção de lanche para você substituir o pão com a farinha branca, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E nós temos o grupo que está super famoso também, que é o Toxina Zero, que vai cantar aqui para a gente hoje, tá? E eu quero dar um alô especial para o pessoal da Bolívia, o pessoal da Argentina que está com a gente, o pessoal aí de todos os países ligadinhos, ok? E o Paraguai, hein, gente? Pessoal do Paraguai, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Quando a gente passa a alimentar muito esses alimentos industrializados, inicialmente a gente não vai perceber a reação no corpo. Mas o consumo constante desses alimentos diários vai provocar reações inflamatórias no meu corpo e vai fazer com que as doenças sejam geradas. Todas as doenças, doenças neurológicas, doenças ósseas e a obesidade também, que é bem preocupante hoje em dia, ok? Então, o que precisamos consumir diariamente? Alguém tem uma ideia? Pessoal de casa, o que vocês acham, né? Pessoal, o que a gente precisa ter, na verdade, a chave de tudo é variedade. Eu preciso ter no meu prato, na minha alimentação diária, todos os nutrientes para fazer com que o meu corpo tenha potencial para trabalhar. Então, eu tenho que ter uma fisiologia, eu tenho que ter um funcionamento adequado do meu corpo. Então, se eu tiver uma variedade de alimentos no meu dia, eu vou potencializar todo o efeito, todo o funcionamento do meu corpo, tá? E se eu tiver uma variedade nutricional, uma variedade de alimentos, eu vou ter energia para fazer as minhas atividades diárias, eu vou ter nutrientes suficientes para todas as demandas do meu corpo, e eu vou ter o equilíbrio funcional e assim melhorar a minha qualidade de vida. Então, a alimentação é fundamental para você viver, para você ter saúde, para você poder fazer todas as suas coisas diariamente. A má alimentação, principalmente os produtos industrializados, afetam diretamente o emocional. Então, se você está triste, se você está alegre, o excesso dessa alimentação vai fazer com que você tenha alteração no humor, por exemplo. Vai fazer com que você esteja cansado, né? Às vezes, por exemplo, você acabou de almoçar.
E aí dá aquele sono, aquela preguiça. Isso é pelo consumo excessivo dos alimentos industrializados, por causa dos aditivos químicos colocados nesses alimentos que a indústria fornece, tá? E aí uma dica bacana para a gente fazer, para a gente colocar na comida diária, na sua alimentação do dia, que é o 70% cru, 30% cozido e 50% menos. Então, como é que é isso? 70% cru, né? Por que o cru? Porque o alimento, aquele alimento que eu vou lá na horta e pego, ou aquele alimento que eu vou lá na feira e compro, ele vai ter mais nutrientes para mim. E se eu esquento muito esse alimento, eu posso não ter a nutrição que aquele alimento vai me favorecer. Ou se eu tenho um alimento industrializado, um fator nutricional dele é muito pequeno. Por quê? Todos esses aditivos, como eles mudam drasticamente a estrutura do alimento, ele não tem fator nutricional. Então, diariamente nós somos bombardeados com aquelas propagandas lindas, com aqueles pacotinhos coloridos, né? E essa informação digamos assim, não é verdadeira, né? Então a gente tem que ficar atento naquilo que está sendo mostrado e apresentado para nós. Porque um alimento que dura muito tempo pode ter um fator nutricional melhor do que aquele alimento que eu vou ali e colho, ou que eu vou ali e compro na feira, tá? Então, muita atenção, pessoal, para o que vocês consomem, tá? É muito gostoso? Ah, é uma delícia. Mas por que a gente tem essa vontade louca de comer um doce, um chocolate, né? Há estudos que falam e comprovam que quando você consome alimentos industrializados, você tem a mesma ativação no sistema do corpo do que, por exemplo, uma droga, a cocaína, por exemplo. Isso é uma informação muito forte. Por quê? Exemplo, tem gente que ama chocolate, né? E aí é louco, vê um chocolate saliva, né? E aí isso é um vício. Esses produtos industrializados, eles produzem o vício. Por isso que a gente olha e quer comer, né? O alimento, ele é feito para nutrir. A gente tem que comer o alimento e se sentir saciado, não é? A gente não come, porque é gostoso, porque eu tô alegre, porque eu tô triste, porque eu tenho que comemorar. Não. A gente come para nutrir, né? Usamos desculpas demais para comer. Então a gente come sem ter fome. Por que a gente come sem ter fome? Porque esses alimentos, eles ativam todo o sistema hormonal para aquilo liberar hormônios para te dar prazer em ver o alimento. Então você imagina, o alimento industrializado, ele vai te proporcionar a mesma sensação de um efeito de uma droga, por exemplo. Por isso que a gente fica louco para comer o chocolate e sem estar com fome, ou fica louco para comer demasiadamente sem estar com fome, né? Eles disparam muito o índice glicêmico. O índice glicêmico é o açúcar no sangue. Então, esses produtos, eles não fazem bem. Bom, são produtos, são substâncias químicas, pessoal, que é permitido por lei, né? Então, a indústria aí tá protegida porque é tudo dentro da lei. Mas faz mal, tá? Então, voltando ao índice glicêmico, o que acontece? Se eu como muito esses produtos industrializados, eles vão liberar muito açúcar no sangue. Como que isso acontece? Deixa eu voltar aqui. Não, aqui mesmo. Tá. Antes de falar como é que essa liberação acontece, a chave
não é uma variedade nutricional, então a gente vai falar de cada nutriente que eu preciso consumir. E aí dentro de cada um eu vou falar como que é disparado esse mecanismo da glicemia no nosso corpo, tá? Então, quais os nutrientes que eu tenho que ter diariamente no meu prato ou na minha alimentação do dia? Eu tenho que ter a proteína, a gordura, o carboidrato, a vitamina, o mineral e a água, fundamental. Então, inicialmente, nós vamos falar das proteínas. A proteína é de primordial importância para o consumo. Então, nós temos fontes de proteína. Como que a gente vai consumir essa proteína? Através do leite, do queijo, das carnes, dos ovos, principalmente, das carnes variadas, né? E a gente tem a forma da proteína vegetal, que são as castanhas, as nozes, e as folhas também tem um percentual de proteína, tá? Mas a principal fonte está nesses locais aqui, principalmente na proteína de origem animal. Então, vamos lá. A gente tem a função das proteínas. Então, ela é responsável por fonte de energia, fortalece o sistema imunológico, elas são as enzimas do corpo e elas são os hormônios também. Então, ela é responsável pelo colágeno, né? Lembra quando a gente está com dor no joelho, né? Tá faltando colágeno, então a gente tem que repor. Um exemplo é o colágeno. Unhas, ossos, tendões, desempenham a ação da contração muscular, né? O ideal é comer sempre proteína, tá? Nas refeições tem que haver proteína. Como é que funciona, então? Eu fui lá, comi um ovo, muito importante, tem proteína. E aí, proteína é um conjunto de aminoácidos. Então, a gente vai imaginar um trem. Cada vagão desse trem é um aminoácido, formando uma proteína. Então, tem um trem formando cada proteína, um trem completo. E os aminoácidos, eles são específicos para cada função do meu corpo. Então, eu tenho um conjunto de aminoácidos formando uma proteína que é bom lá para o meu colágeno, que vai formar as enzimas do meu corpo, que vai formar os hormônios que são principais para todo o sistema funcional do meu corpo, né? Então, se eu como algo que não tem proteína, eu não vou estar produzindo uma função, por exemplo, uma determinada função do meu corpo, né? Os alimentos industrializados, eles têm esse fator nutricional muito baixo, porque eles contêm mais carboidratos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, é assim que funciona. Eu vou variar a quantidade de alimentos e eu tenho que ter a proteína ali no meu dia também para consumir, porque eu preciso formar esse trem, essa proteína, para ela desempenhar e desencadear a função no meu corpo, tá? Se vocês, pessoal, tiverem alguma pergunta, quiserem fazer, tirar dúvida, tá? Pessoal aqui também, se tiver alguma dúvida, podem perguntar. Vocês podem enviar, pessoal de casa, através do chat, através do YouTube aqui, que eu respondo tudo para vocês, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar. Então, é assim que funciona a proteína. Outro nutriente principal que a gente tem que consumir, a gordura, tão temida, né? Tem gente que não come gordura de jeito nenhum. Mas por quê, né? Porque falaram que gordura engorda? Mentira, gente, gordura não engorda. Engorda são os industrializados, ou o consumo em excesso. Depende do que você vai comer, que vai fazer com que você engorde, tá? Porque a gordura, ela é essencial no nosso organismo. As opções de gordura que nós temos são os azeites, a manteiga,
o óleo de coco, a banha de porco, sim, né? Hoje ela está sendo mais consumida, porque a gente sabe que ela não vai prejudicar de forma nenhuma a sua saúde, tá? E a gordura, ela é primordial para carregar as vitaminas no corpo, principalmente as vitaminas A, D, E e K. Então, se eu não consumo uma quantidade suficiente de gordura, desses alimentos que eu posso usar no preparo da minha comida, por exemplo, eu vou ter um déficit nutricional. Então, por isso é muito importante consumir esse tipo de gordura natural, saudável. E outro fator, outra função da gordura que a gente tem, além dessa de carregar as vitaminas, por incrível que pareça, ela dá sensação de saciedade. Então, se você consome, por exemplo, o abacate é rico em gordura. E aí, ele vai te dar uma saciedade maior. Você não vai ficar com fome. Você não vai ficar com fome por um período grande, porque ele vai te saciar. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a gordura engorda, que a gordura vai me dar fome, enfim. Vocês vão ver que não é nada disso que acontece, tá? Então, ela protege os órgãos vitais e também é uma fonte muito grande de energia, por exemplo, na atividade física. Se você quiser queimar a gordura, você tem que comer a gordura. Ok? Pode falar. Todo derivado do abacate é benéfico. Sim. Sim, sim. A fruta em si, ela tem o seu valor nutritivo. É ótimo. Abacate é muito rico e saudável, pessoal de casa, viu? Consumam mais abacate, maçãs, frutas vermelhas, são muito boas para a saúde. O coco também é uma fonte muito grande de gordura, né? A gente acha que não, mas as frutas têm um percentual de gordura grande, tá? E aí a gente vai falar então do temido carboidrato, né? O que será que é o carboidrato? Então, vocês sabiam que carboidrato é fruta? Sabiam, pessoal? Carboidrato é fruta. Carboidrato é legumes e verduras, tá? Muita gente ainda não sabe disso, mas a nossa fonte de carboidrato é essa. A fonte de carboidrato saudável é de frutas, legumes e verduras. É aí que a gente vai tirar a nossa fonte de carboidrato. E aí a gente tem a outra fonte de carboidrato, que é o que a indústria nos fornece, que são os pães, as massas, os grãos, os alimentos processados. Esses alimentos é que a gente tem que ter atenção. Como eu falei, a indústria modifica toda a estrutura e acrescenta aqueles conservantes, né? Aquelas coisas que a gente nem consegue ler direito no rótulo da embalagem. E isso é o que vai prejudicar a nossa saúde. Então, muita atenção nessa parte aqui. Quando eu consumo muito produto industrializado, eu vou ter aquele fator ali, eu vou engordar. Eu vou engordar e vou perder o meu fator nutricional. Como que a gente engorda então? Então, eu vou lá, consumir o pão, que é farinha branca. Por que farinha branca, gente? Porque é processada. Tudo que é processado, industrializado, vai fazer com que o meu índice glicêmico aumente muito. Índice glicêmico aumentado é muito açúcar no sangue. Se eu tenho muito açúcar no sangue, meu corpo ele não dá conta de manter o equilíbrio. Então, ele vai combater aquilo, gerando doenças, gerando câncer, principalmente. Vocês sabiam aí de casa, pessoal? Não sei se vocês sabiam que o câncer é alimentado pelo açúcar? Sim.
Sim, sim. A pergunta, pessoal, a pergunta não, na verdade, o Gilberto aqui, nosso colega, está complementando uma informação, que os ácidos graxos é um tipo de gordura e são encontrados também nos óleos das castanhas, né? E isso também é muito bom. Então, quando a gente olha lá, às vezes a gente encontra, é de fácil acesso, né, Gilberto? Encontrar esses tipos de óleo, óleo de castanha, alguns outros tipos de óleos, de sementes também, que fazem bem para a gente, fazem bem a gente consumir. Também é muito importante a gente consumir e vão fazer também com que a gente consiga carregar essas vitaminas que a gente precisa diariamente. Ok? Quantidade. Pessoal de casa, a pergunta é, qual que é a quantidade que a gente deve ingerir de castanha? Alguém tem uma ideia? Coma para saciar. Não importa quantas castanhas você coma, porque você não vai comer 10 castanhas. Porque como a castanha ela é rica em gordura, ela vai te saciar rápido. Então você vai comer aí, cada pessoa, pessoal de casa, importante, cada um tem a quantidade específica. Então não preocupe, eu tenho que comer 2 castanhas porque falaram que é 2 castanhas. Não. Você come para saciar sempre. Então você vai comer 4 castanhas, às vezes você já saciou, já perdeu a vontade de comer mais. Então não importa. Saciou a vontade, não tem problema, tá? Em relação à quantidade. Isso vale para qualquer alimento natural. Coma sempre para saciar, tá? Desde que você esteja comendo o natural, tá, gente? Vocês vão comer aí pizzas até se entupir, né? Enfim, entendeu? Sim, sim, o Facundo da Argentina aqui está perguntando, tá acrescentando informação, que é importante a gente entender e compreender o que o corpo fala. É preciso ter esse autoconhecimento, porque às vezes a gente come e o corpo sente o peso. Aí você fala assim, não, já tá bom porque eu tô pesada, porque eu enchi muita barriga. Não, não é essa sensação que a gente tem que ter. O alimento foi feito para nutrir, não foi feito para a gente se empanturrar de comer e sentir aquele peso. Isso é errado, isso é o que todo mundo faz, né? O importante é a gente se sentir saciado, e para isso você tem que conhecer seu corpo, né? Não é essa sensação de empanturrado, de peso que a gente tem que ter, né? Então, vamos lá. Como engordamos, então? Então, eu vou lá e como muito industrializado, né? Como pão, farinha branca, com as pizzas, hambúrgueres, cerveja, enfim, né? Todo alimento industrializado. Esse alimento vai fazer com que eu tenha o disparo da insulina. Então, a chave de tudo, do engordar ou não, é a insulina. Então, o que importa para mim, o que importa para você, é o que esse alimento, a qualidade desse alimento vai fazer no meu corpo. Se esse alimento disparar muito o índice glicêmico, que é no caso dos industrializados, principalmente, que é o que a gente está focando hoje, ele vai fazer com que eu engorde, vai fazer com que minha barriga cresça, tá? Então, se eu tenho um pico muito grande de insulina, esse alimento vai fazer com que eu engorde. Então, como é que funciona? Comi lá o pão, a farinha branca, tô comendo. E aí, como a gente come em excesso, como esses alimentos, eles não saciam, tanto é que quando a gente come um carboidrato, né, quando a gente come esse tipo de alimento, rapidinho a gente tem fome, porque o organismo ele queima, mas ele quer mais.
e ele quer mais porque a queima é rápido e ele quer mais porque você já gerou um vício. E esse vício vai fazer com que você olhe para aquele alimento e sinta desejo em comer. É assim que funcionam esses alimentos industrializados. Então, é fundamental a gente saber que esse tipo de alimentação que não é saudável dispara o pico de insulina no meu corpo. E se ele dispara o meu pico de insulina, vai fazer com que tenha muita glicose na minha corrente sanguínea. Glicose é o açúcar. Então, se eu tenho muito açúcar na minha corrente sanguínea, é onde vai aparecer todas as doenças que a gente tem aí, as doenças neurológicas, as doenças cardíacas, as ateroscleroses, o câncer, enfim, todas as doenças aí. As dores articulares e o emocional também alterado, tá? O Gilberto está perguntando do arroz, né? O arroz da barriga. Então, Gilberto, por exemplo, o arroz é natural, né? Só que, se você for pensar dentro do que eu estou falando, a gente sem problema nenhum. Só que o que acontece? Sim, mas o que acontece no arroz? Ele é processado, entendeu? E outra coisa bacana e importante a gente estar atento é o seguinte: o integral. Como a agricultura, como tem muito agrotóxico, aí você pensa assim, bom, se é integral é menos processado. E aí, mas e os agrotóxicos que eles jogam na plantação? Então, hoje tem pesquisas falando que o integral, às vezes, é muito mais tóxico e gera muito mais doença do que o arroz processado. Não tem problema, por exemplo, você consumir arroz e feijão todo dia. Nenhum, né? A questão é a quantidade que você vai colocar ali, né? O meu prato, ele tem que ser equilibrado, né? Então, não tem problema. Só que o arroz, ele tem um fator nutricional muito baixo, entendeu? Então, é bom a gente sempre variar. Então, você não precisa comer, por exemplo, arroz com feijão todo dia. Você pode substituir o arroz, que é um carboidrato, por um outro carboidrato mais rico, que tem um fator nutricional melhor. Uma batata doce, uma mandioca, entendeu? Então, é importante variar. Então, a questão do arroz é mais essa questão de ser processado, né? Que é o pacotinho ali. Então, tá. Qual que é a ação do carboidrato no corpo? É o que eu acabei de falar. Então, a chave é o que esse alimento vai fazer com o disparo do hormônio, que é a insulina. Então, se eu consumo um alimento que vai disparar muito a insulina no corpo, eu vou gerar índice glicêmico muito alto e com isso a insulina não vai dar conta, né? E aí vai gerar todas as doenças aí que a gente conhece no momento. Então, eu fiz uma historinha para exemplificar como que funciona essa ação do carboidrato para vocês entenderem, tá? Lembrando que é o carboidrato de alto índice glicêmico, que dispara muito o pico de insulina na corrente sanguínea e é o que vai gerar todas as doenças, tá? Então, apresentando para vocês, eu tenho o organismo, que é o azulzinho, e eu tenho a insulina. Então, os dois estão em equilíbrio, você alimenta bacana, né? Você faz atividade física, tem uma vida toda saudável. E aí, os dois têm uma relação super bacana, são namorados, né? E aí, o que acontece? Você começa a comer muito industrializado, muita toxina, muito biscoito, bolo, muito açúcar. E aí, olha lá quem aparece.
a glicose, para ameaçar o romance dos dois, para tirar o equilíbrio do corpo como um todo, né? E aí, o organismo, ele fica meio balançado, né? Qual que é a função, então, da insulina? Ela pega essa glicose, esse açúcar que é docinho, e começa a colocar onde tem que ir, tá? Onde o açúcar tem que ir para gerar energia, tal. Só que o que acontece? Ele não gera vício, como eu falei. Então o corpo ele passa a gostar muito ali da glicose, né? E a glicose muito grande ali, com um percentual muito grande no sangue, ela passa a chamar mais atenção do que a insulina. E aí é onde que a gente começa a comer muito mais, porque o desejo de comer é maior, porque a gente vê, a gente sente aquele desejo de comer, aquela excitação toda, e é gostoso, e eu vou comendo, e eu vou bebendo, e aí o meu corpo ele já não responde mais ao equilíbrio. Então eu vou ter muita insulina, aliás, eu vou ter muita glicose no meu sangue, e aí o corpo ele vai abandonando aquela insulina. E aí é onde chega um ponto que nós estamos obesos, que nós estamos doentes, cheio de dor, sem ânimo, depressivo, mal-humorado, né? Porque a alimentação está péssima. Quando a gente chega nesse ponto, quando a gente tem aquele desânimo que não consegue movimentar para a vida, é algum sinal de que o corpo não está funcionando adequadamente, né? Então, o que acontece? Muito açúcar no sangue, né? A gente não consegue mais observar isso, né? Tem gente que, por exemplo, é obeso e não se enxerga como gordo. Tem gente que é depressivo e não vê. Então a gente passa a desconhecer o nosso próprio corpo. E aí a gente vai ficando cada vez mais doente, né? Até um momento que a gente fala assim, opa, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que movimentar, né? Eu já não saio mais com os amigos, eu já não divirto, eu já não tenho vida social, eu já não sou feliz mais, né? A alimentação, pessoal, é fundamental para você se sentir bem, tá? E aí, o que acontece então? A gente resolve fazer uma caminhada, né? A gente, às vezes, conhece alguém que faz uma alimentação bacana, né? Experimenta, gosta. E aí, a gente começa a relembrar como era bom sermos ativos, como era bom não termos dor, né? Não sermos tristes. Enfim, quando a gente recebe a visita, no caso da imagem aí, ó, da atividade física e da alimentação saudável, a gente começa a ter essas percepções no corpo, porque é fundamental para você ter saúde, para você ter, você tem que ter essas duas coisas fazendo parte da sua vida, alimentação e atividade física, porque aí você consegue caminhar e movimentar a sua vida, tá? Quando a gente muda, quando a gente movimenta, a gente consegue reduzir os níveis de açúcar do sangue. A gente consegue fazer com que nosso corpo trabalhe potencialmente melhorando todas as funções fisiológicas do corpo. E aí, olha lá, o corpo ele começa a relembrar o relacionamento que ele tinha bacana com a insulina, o equilíbrio, né? E aí nós também vamos percebendo todo o potencial, toda a coisa bacana que a gente sentia quando a gente tinha uma alimentação bacana, quando nós éramos saudáveis. E aí as dores vão desaparecendo, as doenças vão diminuindo. E aí você começa a pegar pesado. Então, você vai investir na sua alimentação, vai investir na sua atividade física. E aí, o que acontece?
você deixa todos aqueles hábitos indesejáveis para trás, né? E aí vê como que você estava, né? Vê a que ponto que você chegou ou deixou chegar na sua vida, né? Então, olha lá, o organismo, ele começa a fazer atividade física, a relembrar do amor que ele tinha pela insulina, do equilíbrio da vida, e aí os níveis de glicose e de açúcar vão diminuindo. E aí, sabe o que acontece? Aquele amor todo que ele tinha pela insulina, aquele amor, aquele prazer todo que você sentia pela sua vida, pelo seu corpo, ele passa a estar presente. E aí você mantém um estilo de vida saudável, tá? O desequilíbrio não existe mais. Então, pessoal, é assim que funciona a má alimentação no nosso corpo. É assim que um carboidrato industrializado age no nosso corpo, elevando muitos níveis de glicose, de açúcar e gerando todas, absolutamente todas as doenças em potencial, tá? E aí, continuando então, a gente tem os minerais. Outro nutriente que a gente encontra na natureza. Nós encontramos nos rios, nos lagos e nos oceanos. E nas plantas, na superfície do solo. Então, as plantas contêm os minerais e os animais que comem as plantas também vão conter esses minerais. Então, mais uma vez aí, aonde eu vou encontrar? Quando eu consumir os alimentos que vêm da natureza, tá? Então, as funções dos minerais: estrutura de ossos e dentes, mantém as funções corporais normais, regulam o metabolismo, né? Nós devemos comer, então, todos esses nutrientes, tá? E aí a gente encontra nesses lugares que eu disse. As vitaminas. As vitaminas estão nos alimentos naturais e a gente encontra ou suplementando ou numa alimentação natural ou suplementando né? Talvez a gente possa fazer exames e comprovar que a gente está com déficit de alguma vitamina e aí a gente vai suplementar essa vitamina, tá? Excesso de vitamina ou falta ou deficiência vai produzir doenças. Então, tudo é equilíbrio, tá? Por isso que é importante a gente procurar um profissional especializado, se informar, buscar conhecimento de tudo o que a gente tem dúvida na alimentação. Então, as funções: fortalecer as vistas, os dentes, peles e ossos. Ela é responsável pela circulação sanguínea, reprodução, na formação dos hormônios, tem um fator neuromuscular, formam os dentes. Então, as funções desses nutrientes são muitas, né? Então, aí a gente vê, será que um alimento industrializado vai me fornecer todo esse tipo de nutriente, né? E aí o que a gente tem? A água, que é de fundamental importância. Nós somos constituídos por mais de 70% de água, né? Tem uma formulazinha para a gente calcular, para a gente saber qual que é o consumo ideal, que é 30 ml multiplicado pelo seu peso. Você vai ter uma ideia de qual que é a quantidade de água ideal. Mas cuidado, porque o excesso também vai fazer mal. Então, prestem atenção no seu corpo e o que ele vai pedir, tá? Uma coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte: às vezes a gente sente fome, mas na verdade, se a gente beber água, sacia aquela fome.
Porque, na verdade, o corpo não está pedindo comida, ele está pedindo água. Então, se você não tem um consumo diário de água suficiente, o corpo, às vezes, ele vai te dar sinais de fome, que, na verdade, ele está pedindo água, tá? Então, a água previne doenças, ela é responsável por levar muitos nutrientes no corpo, lubrificam as articulações, a manutenção da temperatura corporal, da corrente sanguínea. Então, a gente tem que pensar o seguinte: eu estou com sede, eu não vou beber um suco. Por quê? Quando a gente, por exemplo, vai tomar um banho, a gente não toma um banho de suco, né? A gente toma um banho com água. E aí a limpeza do corpo, ela é feita com água. Entenderam? Então, eu tenho que ingerir água, não o suco ou outro tipo de bebida. Então, a ingestão de água é primordial para o bom funcionamento do meu corpo, tá? Como saber, então, se o alimento é saudável ou não? Pessoal, tá tudo no rótulo. E, os melhores alimentos não tem rótulo, não é isso? Então, e se tiver rótulo? Então, eu vou lá e olho os ingredientes. Se tiver aqueles nomes gigantes, aqueles nomes que você não conhece, não é um alimento saudável, é uma imitação de comida, é o que a indústria produz, tá? E aí uma ideia para vocês manter uma alimentação saudável, que futuramente também vamos dar dicas, é fazer uma horta em casa. É muito mais saudável você ter aqueles componentes ali da hortinha, não precisa ser necessariamente de legumes, mas você pode fazer de temperos e especiarias que vão dar muito mais sabor para o seu alimento ali, do que, por exemplo, você comprar um óleo de uma especiaria e pode até estragar na geladeira. Então, quando você faz a sua hortinha, você vai lá e pega a quantidade adequada para aquele prato, né? Quantidade suficiente. E com isso você até economiza no mercado. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês, da importância de ter uma alimentação saudável, da importância de você ingerir nutrientes adequados para o seu funcionamento, para o funcionamento fisiológico do seu corpo, tá? À medida... Oi. A pergunta da Fabi é: e os vegetarianos, né? A dica que eu daria para quem é vegetariano. Bom, o ideal, Fabi, é que você tenha uma suplementação suficiente para substituir a ingestão de proteína, né? Só que o que hoje a gente sabe é que não tem como, né? Então, sugiro, pessoal aí de casa, procurar o endócrino para ver se realmente isso não é possível, ou então ingerir pelo menos uma vez na semana a carne, que é de fundamental importância. Essa é a minha opinião, tá? Que eu sugiro aí para quem não consome carne. Se alguém descobrir, pessoal de casa, algum produto, alguma suplementação que substitui a ingestão de proteína, pode deixar aí comentários, tá? Que eu vou acrescentar. Então, são alimentos, tem o cansanção é uma folha, ortiga, né? Então, a gente tem como opção, Ora Pronobis é muito rica em proteína. A pergunta é, substitui o consumo da carne, né, ou do ovo?
o percentual de proteína que tem nesses vegetais é muito pequeno para suprir a necessidade que eu tenho de proteína. Então, eu teria que comer, sim, uma quantidade muito gigantesca para suprir a minha quantidade de proteína diária. Entendeu? Pergunta dos internautas, pessoal. Então, galera, o Itarlan, lá de Goiânia, está fazendo a pergunta: suplementos tipo whey protein podem ser utilizados? Ótima pergunta. Então, o whey protein é industrializado e é processado, né? O soro do leite, pessoal, substitui muito bem o whey protein. Se você optar pelo consumo do whey protein, utilize aqueles que não têm sabor, aquele mais natural possível, tá? Que é o que vai aproximar. Mas não é ideal porque é um alimento processado, é um alimento industrializado. E o soro do leite vai suprir sem problemas nenhum o whey protein, tá? Sim, em relação ao soro, o pessoal que está complementando, vamos evitar o leite de caixinha. O de saquinho é muito melhor, porque é o mais natural, né? O de caixinha tem uma longa vida, né? Dura mais. E não é leite. Ele é uma substância que acrescentaram ali vários aditivos químicos para formar o leite para durar muito tempo. O de saquinho, ele tem uma validade muito pequena, né? Então ele é mais próximo do natural. Ele é o ideal para o consumo. Sim, sim. O Gilberto está acrescentando aqui, pessoal, os probióticos, né? Nós temos como opções o kefir, a kombucha, também é muito legal para ingerir, que vai fazer com que o seu sistema imunológico funcione melhor e vai te dar nutrientes suficientes também para você ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, né? Sim, ele é muito rico em proteínas também, né? É uma das coisas que a gente pode acrescentar como as proteínas aí da ingestão diária. Ok? Mais alguém? Então tá. Vamos agora fazer uma receitinha que pode substituir um lanche, um café da manhã, um lanche da tarde, um lanchinho saudável, tá? E outra coisa que eu queria deixar como mensagem para vocês é o seguinte: cuidem do seu corpo. Nós somos o potencial em pessoa, nós temos um potencial muito grande, nós somos capazes de muita coisa quando nós damos alimentos suficientes para nutrir e gerar essas potencialidades que nós temos no corpo. Então, eu gosto de fazer uma associação assim. Imagina que nós somos uma máquina, né? Imagina que somos o carro, nosso carro aí do dia a dia. Se você passa num posto, né? E coloca um combustível adulterado no seu carro, o que acontece depois? Seu carro para de funcionar, seu carro dá problema, alguma parte do seu carro estraga, né? E aí você tem que substituir, vai dar prejuízo. E no final, você pode ficar sem seu carro. E somos assim também. Então, se você ingere alguma coisa que não é saudável para você, o seu corpo ele vai dar sinais. Ele vai apresentar sinais de falha. Ele vai apresentar doenças, né? Então é muito importante alimentação saudável, atividade física e é muito importante que você seja o seu próprio incentivo para que você possa conseguir todas as coisas que você deseja, tá? E eu tô aqui com a Simone, que vai apresentar a nossa receita do dia. Então, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos aprender a fazer um pão
sem ser com farinha de trigo, e que ele vai ser uma opção de lanche. Nós vamos usar um carboidrato de baixo índice glicêmico, um ovo, e eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer um lanche rápido, no máximo em 5 minutos, né? E pode substituir, né, o pão branco no café da manhã, tá? Fiquem aí, um minutinho. E logo após, nós teremos a apresentação do grupo Toxina Zero, tá? Então, Simone, você aprendeu direitinho aqui o que é proteína, carboidrato. Então, agora nós vamos fazer o pão, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos untar uma frigideira. Eu vou usar essa frigideira aqui. Não é a frigideira que eu uso normalmente, né? Normalmente eu faço nessa frigideira aqui. Só que esse fogão, ele não posso fazer nessa frigideira. Tenho que usar essa. Mas essa daqui é ideal para vocês usarem em casa e depois eu vou mostrar o porquê. Então, eu vou usar alguns artifícios, como isso aqui, para que esse pãozinho fique num formato adequado, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar um ovo, gema e clara, tá? Então, nós vamos bater o ovo. Nós vamos utilizar 2 colheres. Deixa eu só pegar ali. Nós vamos utilizar 2 colheres de batata doce cozida e amassada. Aqui já tem uma pitada de sal. Com uma pitada de sal, nós vamos acrescentar a esse ovo. E nós vamos usar 1 colher de sopa de farelo de aveia. Vamos acrescentar a mistura. Com esses 3 ingredientes, né, mais o sal e 1 colher de fermento que nós vamos colocar, nós vamos fazer esse pãozinho. Então, agora, é preciso que a gente misture os 3 ingredientes. O farelo de aveia, a aveia ela não contém glúten. Ela vai conter glúten se ela for processada em máquinas que processam também o grão do trigo. Então, vocês podem conseguir o farelo de aveia sem glúten. Isso, eu untei a frigideira com óleo de coco. Então, olha, eu usei o óleo de coco, né? Usamos a batata doce, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que vai te dar saciedade, vai te dar energia. Usamos um ovo, que o ovo ele contém, lembrando que o ovo contém todos os nutrientes, né? Porque quando o pintinho tá ali, ele vai ser gerado a partir do ovo, né? E não vai entrar mais ingrediente nenhum, mais nutriente nenhum, desculpa. Então, olha só, misturamos, né? Então, agora nós vamos colocar, é preciso que a gente adicione 1 colher do fermento, tá? O fermento deve ser adicionado por último. 1 colher pequenininha de chá do fermento. Então, e aí a gente, né, só vai misturar, não tem necessidade de bater muito. Então tá, então eu vou usar esse artifício aqui, que é essa rodelinha amarelinha. Acharam difícil? não. Ah, então tá.
Hã? O pessoal aqui tá querendo comer e vocês aí de casa? O cheiro tá bom, viu? Então, isso aqui você pode fazer na hora. Eu prefiro fazer na hora. Mas também você pode fazer e congelar. Então, olha só. Já está aqui na frigideira. A gente vai deixar aqui um pouquinho para cozinhar. Esse aqui eu já trouxe pronto, né? Nós vamos degustar também. E nessa outra opção aqui, eu coloquei frango desfiado. Então, esse que nós vamos fazer é um pãozinho simples, você pode partir, rechear com o que você quiser. E se você quiser acrescentar o frango desfiado, eu coloquei frango desfiado e milho. Tinha um pouquinho lá em casa, eu peguei e juntei. E aí, o que acontece? Aí você terá um lanche completo. Você vai poder levar o seu pãozinho e sem fazer muita sujeira, prático, né? Mas o que nós vamos fazer ali é simples, vai ser partido e recheado, tá? Esse ficou nesse formato redondinho, porque... Você me empresta a frescura? Por favor? Porque eu usei essa frigideira, né? Então, essa é uma omeleteira. E aí, faço da mesma forma. Eu unto como untei a frigideira, né? Só que o bom de usar isso é que ela dá o formato no pãozinho. Né? Nós vamos fazer várias receitas, né, Ariane? E vamos usar essa frigideira. É uma frigideira... ela é baratinha, você pode encontrar em qualquer casa, tá? Agora, deixa eu dar uma olhada aqui no pãozinho. Tá cheirando, gente. Futuramente, a câmera vai proporcionar essa sensação aí. A pergunta dos nossos internautas é: qual fermento utilizado? Fermento em pó. Não, o biológico é o outro, é o fermento em pó. Tá? O biológico é o que a gente faz o pão. Eu nunca testei, mas vocês podem testar, tá? Esse fermento, ele é feito da mandioca. Por isso que o pão de queijo, né, já que a gente está em Minas, né, vamos falar do nosso pão de queijo, por isso que o pão de queijo a gente não usa fermento. Porque a própria polvilho, ele tem aquela ação de crescimento. Então, esse fermento, né, é chamado de fermento químico, né, tem outros ingredientes, mas ele é feito, a base dele é feita da mandioca. Tá? Eu nunca experimentei fazer com bicarbonato, vocês podem fazer depois, vocês me contem, né? Mas a questão é uma colherzinha pequenininha não vai te fazer tanto mal, não é isso? Então, a gente deve diminuir, peraí que meu pãozinho aqui já tá diminui aqui o fogão, por favor. É sempre baixinho, tá? A pergunta foi se o fogo é sempre baixinho. Sim, no fogão de vocês vão colocar o fogo mínimo, tá? Dani, você pode diminuir aqui, tá, Daniele? Tem outras opções de recheio, Simone? Olha, geralmente, né, na vida corrida nossa, né, quando sobra aquele franguinho, a gente desfia, coloca, né, você pode rechear com carne, você pode rechear com sardinha, né, a sardinha tem ômega 3, então, você pode variar. E você tem outras receitas, Simone, para estar passando para o pessoal? Eu tenho muitas. Então, pessoal de casa e vocês também aguardem as novas receitas. Porque eu adoro criar receitas, né? Então, essa receita aqui foi criada por mim. A receita do famoso brownie da Dani foi criada por mim. O pessoal de casa está perguntando se você pode deixar depois a receita, assim que terminar, você colocar aqui no chat da transmissão a receita que eles estão pedindo aqui, sim, tá bom? Sim. Então, eu emagreci. Eu emagreci 12 quilos, né? 12 quilos? 12 quilos. O que você fez, Simone? Conta pra gente. Eu descobri o seguinte, que eu tenho muita dificuldade com
de ter que fazer uma coisa porque tem que fazer sem ter prazer, entendeu? Então eu descobri, olha, gente, o pãozinho nós vamos virar, tá certo? Ó. Na panquequeira é só você virar a panelinha, tá? Mas aqui, ó, nós vamos ter que fazer assim para o pãozinho virar. Então, eu descobri o seguinte, que se eu não estiver achando bom, né? Se não estiver gostoso, não desce. Não desce. Então, a questão é realmente a gente mudar o ritmo de vida, né? Mudar os hábitos. E foi muito interessante porque a partir do momento que você começa a ler sobre os ingredientes, né? Que você sabe que aquilo vai te fazer bem, você tem prazer em comer aquilo. Então, se você pensar que um pão com farinha branca não tem nada de nutriente, se você comer um pãozinho desse de manhã, você fica a manhã inteira sem comer nada, sabe por quê? Porque tem um ovo. Você está comendo um ovo. Que vai te saciar. Que vai te saciar. Batata doce, que vai te saciar. Tem uma colher de sopa de aveia, que vai dar saciedade, né? Se você quiser, se sobrou um franguinho, né, da janta, se quiser desfiar e colocar dentro, para levar para a escola como lanche, o milho verde, né, que eu coloquei, pode colocar azeitona. Então, são segredos que quando a gente come as coisas mais integrais, elas saciam mais, né? Porque Mais cruas, né, Simone? Mais naturais. mais naturais, aqui o outro, gente, que tá prontinho, ó, eu vou colocar aqui, porque o pessoal, assim, tá querendo, né? Tá todo mundo aqui de olho. Tá todo mundo com fome, Simone. Eu vou colocar aqui só para dar uma esquentadinha, tá? E- Vai partir, vamos esperar um pouquinho. Então, enquanto fica pronto aqui, pessoal de casa, eu vou chamar para vocês um grupo aí que está fazendo muito sucesso e promete viralizar esse mundo aí da alimentação e da atividade física, da música principalmente, tá? Então, com vocês, toxina zero. Eles vão ficar aqui, ó. Vai ter que tirar? Pessoal. É só por... Programa ao vivo é assim mesmo, vocês sabem, né, pessoal? Então, aguardem um pouquinho. Nós vamos só retirar a mesa aqui para o pessoal entrar, tá? Enquanto isso, o nosso pãozinho, cheirosinho, gostosinho, vai ficar pronto. Oriane, como é que é? Os artistas estão precisando de um palco maior? Porque Exigência, exatamente, Toalhas né? A brancas, exigência, né? Porque agora, como eles são muito famosos, eles têm uma lista enorme de exigências, sabe, Léo? Então, pediram mais espaço, porque eles são muito grandes, são bastante iluminados e precisam brilhar aqui para vocês aí de casa. Mas foram eles que pediram o pãozinho, é isso? Também, eles pediram um Pãozinho, pãozinho, mais eles espaço, exigiram toalhas que brancas. tivessem uma receita saudável, porque eles cuidam muito bem da saúde, tá? Exatamente. Toxina zero, né? O nome já Toxina diz. zero, né? O nome já diz, isso mesmo. E o bacana é isso, né? A gente vê tirar móveis, né? A simplicidade é tudo. Então, estrelas prontas. Com vocês, Cláudia Bayer, Ronald Ângelo e Luiz Carlos. Com MC Cacau, volta, gente. MC Cacau, MC Magrão, MC Mamute. Com vocês, Toxina Zero. Boa noite, pessoal. Viemos aqui dar uma palhinha só do trabalho que a gente está desenvolvendo aí para divulgar. Nós vamos fazer o lançamento oficial do nosso grupo agora na viagem de março. Espero que todos gostem, né? Sucesso total, Claudinha. Obrigada.
tum. Proteína, chega junto para entrar nessa poção. Tum, tum, tum. Eu tô louca, decidi, não quero mais comer o pão. Não, 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 chega junto, vamos nessa, cuidar da alimentação. Tam, tam, tam. Desce cebola, beterraba, milho, miolo cozido. Tem mandioca, tem folhas diversas, só taca, 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 taca. Acompanhando tem suco de frutas, banana ou água de coco. É só você decidir o que quer, então taca, taca, taca. Não vou roliçar, só quero brilhar. Rendendo saúde, comendo legal. Vai, Claudinha, tô chegando, trazendo comigo uma lição. Qual o certo da alimentação? Eu sei que é difícil. É obrigação. É obrigação. É difícil, é natural, mas acho possível sair do natural. Basta querer, ideal, sair da preguiça, é natural. Tô chegando, trazendo comigo limão, tá na mão. Nessa poção, vai alface, com tomate, vou fazer um saladão. Tum, tum, tum. Proteína, chega junto para entrar nessa poção. Tom, tom, tom. Eu tô louca, decidi, não quero mais comer o pão. Não, 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 chega junto, vamos nessa, cuidar da alimentação. Tam, tam, tam. Desce cebola, cenoura, beterraba, milho, miolo cozido. É mandioca, tem folhas de precisa, taca, 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 taca. Acompanhando tem suco de frutas, banana ou água de coco. É só você decidir o que quer, então taca, taca, taca. Não vou roliçar, só quero brilhar. Rendendo saúde, comendo legal. Vai, Luiz! Vai, Claudinha, tô chegando, trazendo comigo uma lição. O mal do século é a alimentação. Comer direito é obrigação. Eu sei que é difícil, mas acho possível sair do normal. Basta querer e ter o ideal, sair da preguiça e viver natural. Chegando, trazendo comigo limão, tá na mão. Nessa poção. É ou não é sucesso total, não é? Parabéns, pessoal. Sucesso para vocês, viu? Então, vamos ficando por aqui com o grupo Toxina Zero. Espero que vocês cuidem da sua alimentação, façam atividade física e conte para nós depois o resultado aí dessa mudança de vida, ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Só um minutinho. O resultado do pãozinho. Esse daqui é o que eu trouxe com frango. Muito bom. E esse daqui, gente, é o que a gente fez, tá? Você segura aqui pra mim? Esse aqui é o que a gente fez. Então, olha aqui, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica, ó. Vocês estão vendo? Eu vou... Segura aqui, por favor. Então, olha só, a gente fez um pãozinho, ele é fofinho, fofinho, e ele, você pode partir, rechear, né? Olha como que ele fica por dentro. Como eu sou mineira, eu mesmo faço o meu queijo. Eu não compro queijo com conservantes. Bom demais dar conta, sua? Pois é. E aí eu recheio com o meu queijo, eu coloco alface, eu coloco tomate, coloco orégano e eu ponho na misteira e derrete. Então, saboroso. Me sacia em termos daquele pão de forma, né? Que a gente tem na memória, né? Então, é uma opção. E se vocês colocarem, né, o frango desfiadinho,
ou frango, ou carne, ou sardinha, na massa, né? Faz o molho antes, sabe, Ariane? Faz o molho antes e coloca. Ele fica sequinho, soltinho, você pode embalar e levar, né? E você vai estar tendo uma refeição completa. É uma refeição. É uma refeição, né? Então é isso que a gente queria mostrar, né? Muito obrigada, Simone. Simone vai vir com a gente com outras receitas e vai deixar essa receita aí no site, tá? Para vocês acessarem e fazerem em casa, ok? Muito obrigada. Obrigada a vocês.